Olá! Hoje vamos falar sobre a Guerra Fria. No início do século XX, havia uma ordem mundial multipolar. Isto quer dizer que haviam múltiplas potências mundiais, como o Reino Unido, Alemanha, Japão e Estados Unidos. Estes disputavam a hegemonia internacional. Havia um equilíbrio entre elas. Isto porque nenhuma era forte o bastante para impor-lhe às demais. Alguns países europeus possuíam colônias na África e na Ásia, mas continuavam a disputar terras nestes continentes. Entre 1914 e 1918, ocorreu a Primeira Guerra Mundial. No final de 1917, ocorreu a Revolução Comunista na Rússia. Desta maneira, o país se retirou da guerra em razão dos enormes problemas políticos internos. A partir de 1945, a ordem mundial que existia antes da Segunda Guerra desmoronou completamente. Os impérios coloniais das potências europeias, pouco a pouco, foram ruindo. Ocorreu a descolonização gradativa das nações africanas e asiáticas. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo tem passado por grandes transformações geopolíticas e econômicas. Nasceu uma nova ordem mundial, a ordem bipolar. Com isso, o mundo passou a ser dividido em dois blocos. O bloco ocidental capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista ou socialista, liderado pela União Soviética. A Guerra Fria representou um período de disputa entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que marcaram uma disputa por zonas de influência. Essas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, cada qual com sua área de influência, e seus aliados, suas periferias, passaram a exercer grande influência em todo o mundo. Isso originou uma constante tensão entre elas, conhecida como Guerra Fria. A União Soviética dizia representar o socialismo e defender o mundo contra a exploração capitalista e a agressividade estadunidense. Já os Estados Unidos, por sua vez, afirmava que batalhava pela democracia, pela liberdade, que defendiam um mundo contra o totalitarismo soviético. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética usaram o perigo representado pelo opositor como desculpa para inferir a política dos países que encontravam sob sua influência. Diversas pesquisas foram desenvolvidas durante a Guerra Fria com o intuito de beneficiar o setor bélico das superpotências. Armas de destruição em massa, químicas, biológicas, mísseis, armas nucleares eram desenvolvidas para um eventual confronto. Desta maneira, viabilizaram a exploração do espaço sideral. As principais crises da Guerra Fria envolvem vários episódios que aconteceram ao longo do século XX, como o bloqueio de Berlim, a Guerra Civil Chinesa, a Guerra das Coreias, a crise de Suez, também a Guerra do Vietnã, além da crise dos mísseis cubanos. A partir da década de 1970, a economia da União Soviética começou a entrar em crise. A falta de ações do governo soviético para dinamizar a economia do país, o atraso tecnológico e econômico em relação às grandes potências mundiais, ajudaram a queda nos indicadores sociais do país. Além disso, a disparada do valor do barril do petróleo pela crise no período, o clima de falsa prosperidade, a longa guerra no Afeganistão e o acidente nuclear de Chernobyl geraram elevados déficits na União Soviética, em uma economia já fragilizada. O mundo ficou bipolarizado por essas duas superpotências, com o temor de uma grande guerra nuclear. Durante a Guerra Fria, a paz era impossível, mas a guerra improvável. A paz era impossível, pois as duas grandes potências apresentavam um grande antagonismo. A guerra era improvável porque, se ocorresse e culminasse em enfrentamento nuclear, não haveria vencedores, podendo levar ao fim da humanidade.
Até a nossa próxima aula. Te aguardo!